Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te explicar com todos os detalhes a diferença entre a mastopexia convencional e a mastopexia estruturada. Se você está pesquisando sobre o procedimento ou se já ouviu esses dois termos e ficou na dúvida sobre qual que é o mais indicado para o seu caso, esse vídeo é para você. Eu sou o Dr. Felipe Brito, cirurgião plástico, especialista em cirurgias de contorno corporal e cirurgias mamárias avançadas. Então, se você pretende fazer uma cirurgia, não se esquece de se inscrever no canal e aqui você encontra conteúdos informativos e seguros, sempre atualizados sobre esse universo da cirurgia plástica. Então, o que é a mastopexia? A mastopexia, pessoal, ela é uma cirurgia plástica que tem como objetivo levantar a mama, né? Ou seja, elevar ela de um ponto mais baixo para um ponto mais alto e remodelar essas mamas que às vezes têm essa flacidez, essas mamas caídas que a gente chama de pitose mamária. E ela pode ser feita com ou sem o uso das próteses de silicone, dependendo da indicação e do desejo da paciente. Então, qual que é a diferença, basicamente, entre a mastopexia convencional e a mastopexia estruturada? A mastopexia convencional é a mastopexia que eu aprendi lá na minha formação na residência médica, que obviamente foi uma técnica, e ainda é, né, utilizada por alguns cirurgiões, muito revolucionária, que trouxe grandes resultados para a cirurgia plástica, porém, a gente percebe que ela evoluiu com o passar do tempo para essa mastopexia estruturada. E qual que é a vantagem da mastopexia estruturada em relação à mastopexia convencional? É justamente o que a paciente sempre busca. É uma mama que tem um resultado mais duradouro e com uma previsibilidade ao longo do tempo, não sofrendo tanto com os efeitos do envelhecimento e, obviamente, às vezes com flutuação de peso. Então, é claro que a gente nunca consegue garantir que a mama nunca vai mudar, porque isso faz parte do processo de envelhecimento, porém, com a mastopexia estruturada, a gente consegue ter essa previsibilidade muito maior. Então, a mastopexia estruturada, basicamente, ela, como o nome diz, ela faz uma estruturação daquele implante de silicone que a gente coloca. E como que a gente faz essa estruturação? Obviamente, a gente precisa de uma estrutura que fique firme e que não sofra tanto com flacidez ao longo dos anos, que isso vai ser a musculatura. Então, obviamente, a mastopexia estruturada, a gente precisa fazer o posicionamento dessa prótese atrás da musculatura, que vai trazer essa firmeza e essa sustentação. E isso a gente associa à famosa alça muscular, que traz essa sustentação lateral, evitando que a mama caia tanto para os lados. A gente consegue fazer o sutiã interno, que traz aquela firmeza para a prótese de silicone para ela não descer com o passar do tempo. Tudo isso culmina no que a gente chama de uma mamoplastia estruturada. Mas o que é o detalhe principal também da mastopexia estruturada? É que a gente faz uma grande retirada de tecido glandular da paciente, ou seja, a gente esvazia o máximo possível de glândula que essa paciente tem e substitui isso por um implante de silicone. Porque se você parar para pensar, o que fica flácido e cai com o passar dos anos? É justamente a glândula mamária e a pele que a paciente tem sobre aquela prótese de silicone. Então, se a gente faz uma estruturação da prótese, deixa ela firme naquela região e tira grande parte da glândula e pele que fica sobre essa prótese, que fica por cima dela, obviamente, o resultado daquela cirurgia ele vai ter uma duração muito maior ao longo dos anos. Você pode perceber aquelas amigas ou aquelas conhecidas que vocês têm que nunca tiveram muita mama, que às vezes tinham quase nada, eram praticamente retinhas e colocam uma prótese de silicone que a mama, mesmo elas engravidando, mesmo elas flutuando o peso, sempre mantém aquele resultado um pouco mais firme. Não gera uma flacidez tão grande ao longo do tempo, né? Ao longo do passar dos anos ou depois de uma gestação. Então é justamente isso que a gente quer mimetizar, trazer essa estruturação para ter um resultado maior a longo prazo. Então a mastopexia convencional, grande parte das vezes, ela é uma mastopexia que ela é realizada atrás do plano subglandular, onde você não consegue sustentar aquele peso da prótese, ou seja, o peso da prótese ele vai ficar sobre a glândula da paciente e sobre a pele, que obviamente a gente sabe que isso não faz sustentação de nada. Então, com o passar do tempo, essa mama ela tende a evoluir de uma forma bem mais natural e ceder de forma mais rápida. Então, por isso que a mastopexia convencional ela foi sendo substituída gradativamente por essa mastopexia estruturada. Doutor, então a mastopexia estruturada ela pode ser realizada também na paciente que não coloca o implante de silicone? Pessoal, a mastopexia estruturada, ela foi criada para pacientes que fazem um implante de silicone. Quando a gente faz a mastopexia sem prótese, né, a mastopexia sem o implante de silicone, a gente não consegue fazer essa estruturação toda e, obviamente, a mama vai evoluir de uma forma mais natural.
é o que eu sempre falo. Se a paciente quer um colo mais marcado, uma mama mais firme, que não cai tanto para um lado, com um resultado mais duradouro, ela vai ter que colocar um implante para a gente conseguir fazer essa estruturação. Já aquelas pacientes que desejam um resultado mais natural, sem tanto colo, com maior parte do volume na parte inferior da mama, que às vezes ela vai precisar usar um sutiã para dar uma sustentada na mama, essas pacientes podem fazer sem prótese. Então, isso é uma questão muito pessoal e muito individualizada. Não existe o que é certo ou o que é errado, mas infelizmente a gente não consegue fazer essa estruturação da mama, né, da paciente quando a gente não coloca prótese. A gente até dá pontos de sustentação, de fixação do tecido da glândula na própria musculatura ali, só que a glândula continua sendo glândula e com o passar dos anos, obviamente, o que vai acontecer? Gerar uma flacidez, gerar uma queda um pouco mais precoce. Mas isso é, que nem eu falei, muito individual. Tem paciente que gosta dessa naturalidade e tem paciente que não. Em geral, varia muito com a idade que essa paciente está, com o momento de vida que ela vem passando. Eu percebo que pacientes mais jovens, né, de 18 até mais ou menos uns 35 anos, elas acabam optando por fazer o uso do implante de silicone para ter aquela mama com formato mais arredondado. Porque atualmente essa é a nossa cultura que a gente tem no Brasil, né? Já aquelas pacientes que têm 45, 50 anos mais, algumas optam por fazer um resultado mais natural, porque às vezes não querem ter que um dia na vida ter que trocar esse implante de silicone e desejam uma busca de um resultado mais natural. Então tudo isso a gente vai definir na hora da consulta para entender o que é a sua expectativa em relação à cirurgia. Doutor, e as cicatrizes, ela tem diferença entre a convencional e a estruturada? Pessoal, não tem, porque a cicatriz da mastopexia, ela vai ser tão grande quanto for o tamanho da mama ou o grau de flacidez que o paciente apresenta. Hoje, obviamente, a gente tem algumas técnicas diferenciadas no sentido da short scar, da mastopexia em L, que a gente vai indicar de forma bem individual para caso a caso. Mas, em geral, quanto maior a mama, maior a flacidez, maior vai ser a tendência dessa paciente ter uma cicatriz levemente maior. Ah, doutor, então quer dizer que você sempre vai fazer a mastopexia estruturada? Pessoal, tem um detalhe que vocês precisam ter noção, tá? Nem sempre, tá? Na cirurgia plástica nunca é regra. Claro que a maioria das vezes a gente vai acabar pensando em fazer a mastopexia estruturada porque a gente quer que o resultado ele dure cada vez mais, né? Porém, alguns casos a gente não indica. Por exemplo, pacientes que às vezes não tiveram filhos, são muito novas e às vezes têm o desejo maior de amamentar, a gente às vezes acaba optando por fazer uma mastopexia convencional. Mas por quê, doutor? Porque você pensa, se eu tiro grande parte do tecido de glândula dessa paciente, ela em geral vai ter uma dificuldade ou não vai conseguir amamentar no seu pós-parto. Então, se a paciente tem esse pensamento de querer amamentar, ela vai ter uma chance maior de conseguir amamentar fazendo a mastopexia convencional. Mas, mesmo assim, não é uma garantia. O fato da gente reposicionar ela de um ponto mais baixo para um ponto mais alto e, obviamente, fazer corte na glândula mamária e nos ductos mamários, isso, em geral, afeta a paciente, né, no sentido de amamentação, em torno de 50%. Ou seja, 50% das pacientes que fazem mastopexia não vão conseguir amamentar no pós-operatório. Então, uma paciente que faz a mastopexia estruturada, elas têm um pouco mais de chance de não conseguir amamentar, porque a gente vai tirar grande parte da glândula mamária que ela possui. Então, isso tem que ser pesado sempre, para a paciente poder decidir o que ela quer, um resultado mais duradouro ou uma chance um pouco maior de conseguir amamentar. Em geral, a paciente acaba optando por um resultado mais duradouro, porque correr o risco ela já está correndo de fazer a mastopexia convencional. Então, ela fala assim, por risco, eu prefiro fazer uma que tem uma durabilidade um pouco maior, tá? E como que esse pós-operatório, ele tem uma leve diferença? Sim, quando a gente faz a mastopexia convencional no plano subglandular, pessoal, obviamente, por não mexer na musculatura, ele vai ser um pós-operatório um pouco mais tranquilo no quesito de dor. A paciente não vai sentir tanto incômodo no pós-operatório. Já na mastopexia estruturada, porque a gente faz toda essa estruturação muscular e posiciona o implante, a paciente tende a sentir nos primeiros 3 a 5 dias uma pressão maior na mama, uma dor similar a uma dor muscular quando você vai na academia, tipo aquela dor da academia quando você malha muito e fica um tempão sem malhar, fica aquela dor meio dolorida da musculatura. Quanto ao uso do sutiã cirúrgico, ele vai se manter da mesma forma. Em geral, o paciente vai ter que usar por pelo menos uns 60 dias. Para a liberação de atividade física também, em geral, com 45 dias a gente libera essa paciente para atividades físicas mais leves e vai aumentando gradativamente. E, obviamente, o resultado final, independente da técnica que você usa, vai ser sempre entre 6 e 12 meses após o procedimento. Então, mitos e verdades. A mastopexia estruturada, ela deixa a mama mais dura?
Sim, toda vez que a gente coloca um implante de silicone, a mama vai ficar um pouco mais dura, porque justamente você colocou um tecido, uma prótese, né? Que ela não tem a mesma consistência da mama natural. Então ela vai ficar um pouco mais firme, um pouco mais endurecida em relação ao tecido glandular sem prótese. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a entender de forma clara a diferença entre a mastopexia convencional e a mastopexia estruturada e como que cada técnica tem vantagens e desvantagens e indicações específicas para cada caso. Então, sempre a melhor escolha vai depender da sua anatomia, dos seus objetivos, né, dos seus desejos e, obviamente, de uma avaliação personalizada com um cirurgião plástico experiente. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.